Oi, eu sou Amanda Rebouças do blog Jornalitizando. Hoje eu tô aqui para fazer a primeira resenha para vocês do livro 1984 do George Orwell. Quem me acompanha pelo blog sabe que eu estou lendo a lista de 100 livros que o Sakamoto fez como indicação para jornalistas, e o primeiro livro é o 1984. Então agora eu vou falar um pouco sobre o autor. O autor é George Orwell. George Orwell é um pseudônimo de Eric Arthur Blair. Ele nasceu em 1903 na Índia, porém seus pais eram ingleses. Ele estudou na Inglaterra e morreu em 1950 com tuberculose. História. A história de 1984 é uma história um tanto complexa, porque ela se passa dentro de um regime totalitário no ano de 1984 em Londres, na Oceania. O personagem principal é Winston. O Winston é mais um habitante comum que trabalha no Ministério da Verdade manipulando informações. O grande dominador do partido, o líder do partido, é o Big Brother. E através de teletelas, ele consegue monitorar tudo que se passa dentro da cidade, dentro das casas também. O slogan do partido é Guerra é Paz, Liberdade é Escravidão e Ignorância é Força. E é totalmente o que acontece dentro do 1984, porque as pessoas são criminalizadas pelo simples ato de pensar. Elas são totalmente manipuladas, elas não têm força de expressão nenhuma. E o Winston começa a se rebelar, ele começa a escrever e começa a pensar, a questionar o que acontece dentro do ministério também, na verdade, que ele trabalha, mas dentro do partido no geral. E aí ele conhece a Júlia e ele se apaixona, entre aspas, pela Júlia. E aí ele começa um caso com ela e ele acha por um certo tempo que ele está impune. Mas aí é que o partido se mostra mais convincente da sua força. E eu não vou contar o que acontece no filme, eu espero que vocês leiam, porque é um livro realmente muito bom. 1984 eu indico pra vocês. Uma curiosidade. Eu li há um tempo atrás na Caros Amigos, é que essa é uma edição antiga, não é uma edição de agora, que o livro 1984 foi inspirado no livro Nós. Na verdade, não foi muito bem inspirado a palavra que foi usada, foi mais plagiado, porque a história de Nós, que foi lançada em 1924 por Zamyatin, é exatamente a mesma história que foi lançada em 1949 no livro do George Orwell, que é 1984. Quem leu os dois, eu não li o Nós, mas quem leu diz que a literatura dos dois é totalmente diferente, porque o Orwell é totalmente popular e o Nós é uma literatura mais clássica, como se fosse o original e uma réplica barata. É uma polêmica, porque o Orwell é considerado um dos grandes escritores do século XX e 1984 é uma obra-prima. Então essa é uma questão que precisa de um pouco mais de investigação. Jornalismo. Jornalismo é uma questão polêmica no livro, porque o Winston, o personagem principal, trabalha no Ministério da Verdade, manipulando informações. E o que o Winston faz? Se o partido declara guerra com uma localidade, o que o Winston vai fazer? Ele vai manipular todas as informações passadas e as presentes para dar credibilidade ao que o partido está falando. Então as informações elas são manipuladas de acordo com a vontade do partido. E também mostra no livro o quanto a verdade pode ser manipulada pelo poder, ela pode ser distorcida pelo que o partido prega. É até a questão final do livro que trata de quanto que é 2 mais 2. E quem tem o poder de escolher quanto que é o 2 mais 2. Então o livro trata muito dessa questão da manipulação. Uma palavra que define o livro, no meu ponto de vista, é asfixia, porque o tempo todo você se sente asfixiado pela atmosfera do livro, você é realmente transferido e você sente todas as emoções que o personagem está sentindo.